dois grupos aqui, o Pode, YouTube aqui? pode, Peraí, só um pode. minuto, peraí. Eu vou começar aqui fazendo a apresentação. Tá. Bem, deixa eu só ligar aqui o meu link. Bem, meus amigos, todos muito bem-vindos ao nosso webinar Whistleblower, a lei anticrime e o papel da testemunha informante na fiscalização da administração pública. Espera aí que eu estou com um defeito aqui. Bem, meu nome é Tiago Salles, eu sou editor da revista Justiça e Cidadania. Vou mediar o debate sobre esse novo instituto na legislação brasileira, que chamamos aqui de Informante do Bem. Esse instituto foi trazido pela Lei Anticrime, a Lei número 13.964, do ano passado. O whistleblower é um tema que ainda gera muitas dúvidas e algumas controvérsias dentro e fora da comunidade jurídica. Para ajudar a nos esclarecer, contamos hoje com as participações ilustres, que começo aqui a apresentar o meu querido amigo, deputado federal Hugo Leal, que é advogado especializado em direito administrativo e eleitoral, que está em seu 4º mandato na Câmara dos Deputados, uma farta produção legislativa e atuação nas comissões da Casa. O deputado se notabilizou como o autor da Lei Seca e como relator da reforma do Código de Processo Civil. Atualmente, né, deputado, o senhor está relatando também a reforma do Código de Processo Penal, né, em tramitação na Câmara. Participa também hoje conosco o promotor de justiça, doutor Eronides Santos, que é membro do Ministério Público de São Paulo desde 1990, com larga experiência e várias obras publicadas sobre liquidação judicial, extrajudicial. Integrou a comissão de juristas que ela elaborou a proposta ao PL da Lei de Recuperação Judicial, participa de várias comissões de atualização legislativa. Temos a honra de contar com o doutor professor Manuel Messias Peixinho, que é mestre, doutor e pós-doutor pela Universidade de Paris 10, professor do Departamento de Direito da PUC-Rio e do mestrado em Direito da Cândido Mendes, além de presidente da Comissão de Direito Administrativo do IAB. Last but not least, está o nosso amigo Rodrigo Caisserlian, que é diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, mestre pela Academia Internacional de Combate à Corrupção de Viena, com atuação em vários processos de rastreamento de ativos em litígios transnacionais. Queridos amigos, estamos transmitindo ao vivo em nosso canal do YouTube da revista Justiça e Cidadania. Essa é mais uma iniciativa do Instituto, que nos últimos 12 anos já promoveu mais de 100 debates sobre temas jurídicos de ampla repercussão. Vou explicar para os nossos espectadores. O nosso webinar de hoje ele será dividido em algumas rodadas, isso vai depender um pouco do tema, em que cada um responderá perguntas e ficaremos restritos a 5 minutos em cada uma delas. Eu vou começar com o meu querido amigo, doutor Eronides, a quem eu passo a palavra e para suas considerações iniciais, e eu gostaria que o senhor começasse conceituando o que é o whistleblower e nos responder em qual situação isso pode ser aplicado e qual a diferença entre whistleblowing, delação premiada e o acordo de leniência. Por favor, professor Eronides. Bom, boa tarde a todos, aqui desta live. Tiago, quero saudar você como um dos grandes difusores de conhecimento na área da justiça e da cidadania. É uma honra estar aqui nessa plataforma. A gente sabe da importância do trabalho que você desenvolve e recebo o meu agradecimento. Para mim, de fato, é uma honra estar aqui ao seu lado. Quero também saudar aqui o deputado Hugo Leal, né, autor aí do anteprojeto que muda, já projeto, né, que vai alterar a Lei 11.101.
conheço já de longa data, sei da seriedade do trabalho que ele desenvolve na Câmara dos Deputados, e é um prazer estar aqui contigo, e mais ainda, é muito importante saber que um deputado como o senhor está interessado em trabalhar esse tema do informante, do whistleblower. É um prazer estar aqui contigo também. Dr. Rodrigo Carcelian, advogado especializado em rastreamento de ativos, com larga experiência internacional. É um prazer estar dividindo aqui essa telinha contigo também. Sei que a sua participação vai enriquecer muito esse debate, trazendo aí a visão internacional do que está acontecendo no mundo em relação a isso. E saudar também o professor Manuel Peixinho, né, figura ímpar na academia, e que vai trazer para a gente também aí uma visão administrativa desse tema muito, muito interessante. Bom, Tiago, tentando responder a sua pergunta, mas antes de entrar exatamente no que você me perguntou, eu gostaria de dizer o seguinte, eu gostaria de esclarecer que nós estamos diante daquilo que o jurista alemão Rudolf von Jhering, lá na metade do século XIX, idealizou como direito premial, ou seja, seria uma ciência derivada do direito penal que institucionaliza o prêmio legal, conferido pelo Estado em face de informações que o auxiliem a combater a criminalidade. De acordo com Jhering, o Estado, diante da sua incapacidade de combater e de desvendar crimes de maior complexidade, teria que se valer do direito premial, uma vez que não teria condições de combater a criminalidade através dos métodos usuais de investigação e procedimentos criminais. Nesse sentido, Jhering preconizou que, um dia, os juristas vão se ocupar do direito premial, e o farão quando, pressionado pelas necessidades práticas, conseguirem introduzir a matéria premial dentro do direito. É isto, fora da mera faculdade e do arbítrio, delimitando-o com regras precisas, nem tanto no interesse do aspirante ao prêmio, mas, sobretudo, no interesse superior da coletividade. Muito bem, desta forma, o direito premial é a fonte para o Instituto da Delação Premiada, do Acordo de Leniência e do whistleblower. Voltando aí à sua pergunta, o whistleblower é aquela pessoa que faz parte de uma instituição pública ou privada que, sem participar de nenhuma atividade criminosa, constata a ocorrência de ilícitos dentro da organização e os relata voluntariamente à autoridade competente. Ou seja, o whistleblower, também cunhado aqui no direito brasileiro como reportante ou como informante do bem, ele toma conhecimento dentro da sua instituição, onde ele trabalha, da ocorrência de ilícitos, né? Ele não faz parte desta empresa criminosa e ele a reporta ao Estado ou à autoridade competente, né? Porque é um ato de cidadania que ele está praticando, né? E para que ele faça isso, ele deve receber algum tipo de proteção, né? Dentre elas, pode ser o sigilo de identidade, para que não sofra retaliações, né, no seu trabalho, garantias para não ser demitido ou não sofrer nenhuma punição, ou mesmo recompensa pecuniária, né? Países como da Europa e dos Estados Unidos já têm consolidado na sua legislação a previsão dessa figura jurídica chamada whistleblower, e confere uma recompensa financeira, coisa que nós não temos aqui na nossa legislação, como uma medida de indenização pelos danos ou eventuais danos que esse informante possa vir a sofrer, com a ressalva que esta indenização advém dos recursos que entrarão para os cofres públicos em razão da sua informação, né? Então,
não é uma recompensa que sairá dos cofres do Estado, mas sim ela tem aí um percentual daquilo que o Estado recupera em razão da informação que foi por ele prestada. Este é o conceito do whistleblower, portanto, dentro daquele direito premial. É uma forma de você premiar alguém que se habilita a delatar uma conduta criminosa. E, professor, qual a diferença entre o whistleblower, delação premiada e a leniência? Bom, vamos lá. Muito boa a sua pergunta, porque às vezes a gente pode confundir esses institutos e eles tratam de coisas diferentes. A delação premiada, também conhecida como delação aberta, é um instituto onde há uma confissão, portanto, quem delata é autor ou partícipe de um crime, ele confessa a prática desse crime e acrescenta à sua confissão uma acusação a terceiros que participam daquela empresa criminosa, né? Em troca disso, ou seja, para que ele se sinta encorajado a delatar os seus companheiros de crime, ele recebe algum tipo de prêmio, né? Que pode ser substituição da pena, redução da pena e, em algumas hipóteses, até mesmo a isenção da pena, né? Nesse sentido, o STJ, na sua sexta turma, no habeas corpus 107/916, vindo aí do Rio de Janeiro, o ministro relator Og Fernandes disse o seguinte, que a delação premiada consiste em ato do acusado que, admitindo a participação no delito, fornece às autoridades elementos capazes de facilitar a resolução do crime, né? Então, está aqui, eu acho que é uma definição muito bem enxuta e muito bem adequada para aquilo que nós estamos falando hoje. Note que já estabelecemos aqui uma diferença. O informante do bem, ele não participa do ato criminoso. O delator, numa delação premiada ou delação aberta, sim, este é partícipe do crime, do ato ilícito na qual ele está sendo investigado ou acusado. Muito bom. Doutor Eurídio, muito obrigado. Eu queria passar agora a palavra para o nosso querido deputado. Não, desculpa. Vou perguntar antes para o Rodrigo. Rodrigo, você que tem uma experiência internacional na recuperação de ativos em litígios, né, transnacionais, para as suas considerações finais, eu queria que você trouxesse para a gente a sua visão sobre isso e quais os outros países que têm esse instituto também, que aplicam esse instituto. Boa tarde, Tiago. Prazer estar aqui com você. Boa tarde, deputado. Prazer estar aqui na presença de Vossa Excelência, doutor Euronides, doutor Peixinho. Eu queria, nas considerações iniciais, Tiago, já pontuar três questões que eu acho que são importantes quando se trata de crime aquisitivo. Estamos tratando de combate à corrupção. E nós temos que deixar claro, acho que de início, que o crime aquisitivo, corrupção, ela acontece em qualquer lugar. Quando ela acontece, ela se reveste de formalidades legais. Então, de longe, o ato parece ilícito, o que dificulta muito se identificar o errado quando ele acontece. E daí a gente vai construindo um pouco a importância do whistleblower dentro da definição que o doutor Euronides tão bem trouxe para a gente. E aí, deputado, aproveitando a presença do senhor, eu faço aqui, eu friso bastante que no combate à corrupção, claro que a gente tem que acreditar nas pessoas, mas não depositar tudo nelas. Eu acho que nós temos que depositar os nossos esforços em maior quantidade em melhorar o sistema. E o whistleblower, ele trata de melhorar o sistema. Fazendo uma breve pontuação nas minhas considerações iniciais sobre o que tem acontecido com o Brasil com relação ao crime aquisitivo, apuração e condenação, se nós olharmos os últimos anos
de 20 anos para trás, 30 anos para trás, nos engendramentos de corrupção, a gente consegue identificar uma condenação, ainda que razoável, com relação aos grupos financeiros e grupos econômicos. Mas lá atrás, quase não se via condenação de grupo político, dos integrantes do grupo político. Os engendramentos, quando tem corrupção, normalmente é uma composição, é o grupo econômico com o grupo financeiro e o grupo político, e aí se tem o ato, o engendramento da corrupção. Então, olhando o histórico nosso, a gente vê que realmente, nas condenações para trás, nas apurações, existia uma dificuldade muito grande em se identificar e condenar. Quando nós inserimos aqui no nosso ordenamento jurídico, nessa última década, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada, que ela tem uma similitude com o colaborador, né? Porque é alguém que tem conhecimento e dá o passo para informar. Com a diferença que na delação ele participou. Mas a gente pôde identificar de forma pragmática um avanço com relação às condenações, sem entrar no viés do julgamento sobre o acerto ou não, mas as condenações com relação ao grupo político começou a se equilibrar um pouco em relação ao tempo de condenação e efetividade. Então, isso mostra que esse Instituto da Delação Premiada, que não é o tema de hoje, mas ele se equipara, de um certo modo, ele trouxe uma melhora no sistema, onde você, de uma forma, quebra aquele bloco consolidado entre o grupo que está cometendo a fraude ou o crime aquisitivo. Então, fazendo esse delineado com relação ao tema e tendo em mente que o custo da corrupção no mundo, segundo a informação do Banco Mundial em 2018, da ONU em 2018, é de 3,6 trilhões de dólares ano, dos quais 1,6 trilhões de dólares são com relação a pagamento de propina e 2 trilhões de dólares em corrupção, provavelmente dita, com desvio de erário. O tema realmente merece total atenção e é muito bom ter um deputado conosco hoje que está lá nos representando na Câmara Federal para discutir essas questões. Então, ao tratar da whistleblower, nós temos que nos pontuar, Tiago, na Convenção de Combate à Corrupção de 2003, da ONU também, e essa convenção ficou no cenário internacional discutido e estabelecido que a corrupção é um mal que ameaça o Estado democrático de direito. A corrupção ela ameaça todos os valores éticos. Então, a corrupção é algo que nós todos temos que combater, e para combater temos que melhorar o sistema. Essa é a pontuação. E aí, essa Convenção de Combate à Corrupção, os estados que participam, os estados-membros, têm algumas obrigações, dentre eles o Brasil, né? E essa convenção prevê o whistleblower, e na questão do whistleblower, ele pontua alguns pilares que são condições que devem ser observadas pelos Estados-membros, entre elas transparência, que é algo que o Brasil tem caminhado muito bem com essa relação à transparência. Um segundo pilar, deputado, é o papel do Estado em fortalecer, em condicionar e incentivar a comunidade como um todo no engajamento ao combate à corrupção. E, para isso, se dá os canais para a denúncia, a tranquilidade que, se isso vai ser resolvido, a efetividade da justiça. E um terceiro pilar que a UNCAC nos traz é com relação à proteção de quem vai denunciar. Como bem pontuou o doutor Euronides, o informante do bem, aí, o cara que não participa do engendramento, toma conhecimento e quer denunciar, ele tem que ter a certeza da confidencialidade. Então, numa perspectiva internacional, Tiago, eu acho que esse é o pano de fundo que nós temos. Temos aí uma convenção internacional, né, uma convenção da ONU, onde todos os Estados-membros se obrigam a adotar esses passos, e a lei aí da lei anticrime, que traz o whistleblower para o nosso cenário jurídico, nada mais é do que um caminhar do que está acontecendo no mundo. Acho que era isso
Minhas considerações iniciais, Tiago. Maravilha, maravilha, Rodrigo, muito obrigado. Eu queria agora, vou passar a palavra para o deputado Hugo Leal, quem peço após suas saudações, que nos explique também como foi a tramitação da lei anticrime e quais são as suas impressões sobre o informante do bem. Bom, Tiago, quero cumprimentar você, quero cumprimentar ao Rodrigo, ao professor Euronides, ao Tiago e ao meu querido amigo, professor Peixinho, que tenho muita honra em poder reencontrá-lo aqui, mesmo que seja no modo virtual. Tiago, esse tema, deixa eu colocar tempo aqui, que você pediu que nós fôssemos muito cuidadosos com o tempo, e aqui na Câmara a gente tem que ser muito cuidadoso com o tempo, é assim que a gente tem tratado. O que eu queria trazer aqui, que eu acho que do que é mais importante para esse debate, é falar que esse projeto acabou entrando na Lei 13.964, como você disse, que, aliás, é uma lei que foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019, ou seja, 24 de dezembro do ano passado. Então, a gente pode dizer que foi um presente de Natal. Não sei se foi presente ou se foi, né, surpresa, mas, de qualquer forma, foi no dia 24 de dezembro. E esta lei, a 13.964, introduziu, sim, este conceito do whistleblower, ou que ele chama testemunha informante, ou reportante do bem, da forma que nós entendemos, né? Porque as pessoas também têm um outro costume de trazer esse anglicanismo, né? O whistleblower, às vezes as pessoas não sabem. O whistleblower é soprador de apito, né? O cara que avisava, né? que manifestava quando havia alguma irregularidade naquelas fiscalizações, naqueles momentos de vigia, quem tinha vigia nas casas, né? nas cidades. Então, essa era uma lógica. Então, o conceito de whistleblower é alguém que, quando vê alguma irregularidade, vai e denuncia. Como foi dito pelo Rodrigo e como foi dito pelo professor Euronides, não pode ser uma pessoa que esteja participando do crime. Ele pode ter visto o crime. Ele pode ter até ter uma tentativa de cooptação desse indivíduo. E ele não aceita essa circunstância. Seja na questão da administração pública, seja também na iniciativa privada. Essa questão do compliance hoje, que é também chamado compliance, ou essa referência que nós temos de legalidade, também é um caminho, um aperfeiçoamento dessa figura do whistleblower. E na Câmara, quando nós entramos, quando veio esse debate, já existiam outros projetos dessa natureza. É bom que se diga que nós tínhamos o projeto 1701 de 2011, que falava de um programa federal de recompensa e combate à corrupção, 2011. Depois nós tivemos outros projetos, o projeto 11.116, que foi de 2018, falava estabelecer normas gerais para o Programa Nacional de Proteção e Incentivo a Relatos Suspeitos. E também tivemos o projeto 3165 de 2015, que instituiu o Programa de Incentivo à Revelação de Informações de Interesse Público. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que no pacote anticrime, quando veio essa manifestação, veio já com esse debate. A Câmara já estava fazendo esse debate. E ganhou força, essa linha do whistleblower ou do informante, ele vem ganhando força no Brasil, principalmente no programa, na lei de delação premiada. Todos que falaram, delação premiada quando alguém está envolvido no crime, e neste caso do informante ou do reportante do bem, aquele que tem notícia do crime, vê o fato e vai informar, ele entra depois da lei 2.850, de 2013, que é a lei que estabeleceu a delação premiada. E também quando nós tivemos a expectativa também de trazer o portal da transparência. E vão criando esses canais de comunicação e estimulando o cidadão a fazer as suas denúncias. O cidadão que está de fora ou o cidadão que está de dentro. Aí sim que o foco dessa testemunha informante, principalmente, traz o processo de proteção, porque se o indivíduo está dentro da administração pública ou até da iniciativa privada, e quando ele faz essa informação, leva esse repórter, né, vai reportar este crime, esse fato, ele tem que receber proteção.
proteção não só de vida, não, proteção exatamente com relação à sustentação dele. E aí, nesse aspecto, nós introduzimos essa mudança na Lei 13.964, alterando uma lei que já existia, que já existe no Brasil desde 2018, que é a Lei 13.608. E o que diz a Lei 13.608? Dispõe sobre serviços telefônicos de recebimento de denúncia e sobre recompensa nas investigações policiais. Essa 13.608 nada mais é que o Disque Denúncia. Então, a lei... Depois, a 13.608, que vamos chamar de lei da consolidação do Disque Denúncia. Depois, aí nós fizemos a alteração dentro dessa lei. A Lei 13.964, que estabeleceu, que trouxe, que foi chamado pacote anticrime, fez a modificação direcionada nesta Lei 13.608, que era a lei do Disque Denúncia. E aí foram alterados o artigo, e foram introduzidas nessa lei artigo 4A, 4B e 4C. E ali as definições, inclusive, dessa proposição, dessa proteção para aqueles indivíduos, autorizando a todos os entes públicos, federal, estadual e municipal, a produzirem, a constituírem as suas ouvidorias, as suas correições, exatamente com o intuito de estimular esse tipo não é de denuncismo, mas esse tipo de prática, para que se evite, que se tenha mais um canal de combate à corrupção. Não só daqueles que praticaram o ato, que estão praticando o ato, mas principalmente daqueles que não concordam e estão assistindo a um episódio dessa natureza. Então, a lógica da defesa e da tese no pacote anticrime nasceu exatamente dessa evolução, né, desse propósito que nós conseguimos trazer aqui agora. Eu acho que esse breve resumo aqui, que eu passei 1 minuto, mas eu acho que deu para as pessoas terem a noção de como foi esse debate aqui na Câmara. Obrigado. Deputado, eu queria aproveitar e perguntar, essa legislação federal, ela pode ser aplicada aos estados e municípios? Pode. A lei já é para ser aplicada. Tanto era a 13.608, que fala do Disque Denúncia, cada estado fez a sua instituição do Disque Denúncia, alguns órgãos também fizeram, algumas ouvidorias também, então já tem essa previsão. Agora, a institucionalização da recompensa, desse tratamento diferenciado, dessa proteção ao informante, também, como é uma lei federal, já aplica-se a todos, mas cada ente poderá ser direcionado, poderá fazer a sua prática ali, lógico. O que eu penso, né, por mais que essas denúncias possam chegar às ouvidorias, eu não entendo que as ouvidorias tenham instrumentos para poder fazer o combate, talvez a alerta. Eu entendo que, se houver prática de crime, tem que levar essas denúncias à autoridade policial e à instauração imediata do procedimento, do processo, e aí sim da investigação. Então, é isso que eu entendo. O informante do bem tem que ter as garantias legais para que aquela matéria, aquela denúncia que ele está fazendo, surta os efeitos. Muito obrigado, deputado. Queria passar a palavra agora ao professor Peixinho, a quem eu peço que, nas suas considerações finais, explique um pouco sobre como é que isso funciona na prática e quais as cautelas que precisam ser tomadas pelos órgãos públicos. E, levando agora um pouquinho do que falou o deputado, quais as garantias do delator, por exemplo? Boa tarde, Tiago. Obrigado aí pela mediação. Quero saudar também o doutor Eronildes pela bela explanação inicial, acho que bem didática. Também o Rodrigo, também pela sua fala bem oportuna. E saudar também meu querido amigo, companheiro, deputado Hugo Leal, que, sem dúvida alguma, nos honra no parlamento pelas suas iniciativas, né? A lei seca e outras medidas que ressaltam a cidadania. Bem, talvez a minha fala seja aquela mais limitada, né, em termos
legislativos, porque nós temos, na verdade, uma escassez de regulação jurídica com relação ao informante do bem, seja ele, digamos assim, cidadão, né, que quer contribuir com a administração pública, reportando, denunciando alguma irregularidade, seja ele servidor público. Nesse sentido, nós temos um drama que eu já antecipo e até gostaria de compartilhar com os demais aqui debatedores e com o público em geral, que é a delação premiada, né, no âmbito criminal, né, que beneficia o réu, como o doutor Eronil diz muito bem, mas que não há uma correspondência no âmbito administrativo. A lei que regula o servidor público federal, a Lei 8.112/90, ela tem um dispositivo até que protege o servidor quando ele faz uma denúncia contra o seu superior hierárquico. Ele pode fazer uma denúncia, né, com relação a alguma prática irregular, mas não há uma proteção mais efetiva. Então, um servidor público, por exemplo, que venha a praticar um crime, ele é absolvido criminalmente, ou seja, ele tem, não absolvido, ele tem vantagens, inclusive, né, com a liberdade, com o patrimônio, mas ele perde a função pública, inexoravelmente, porque ele confessa a prática de um ilícito. E, na vida real, eu atendo muitos servidores públicos acusados no âmbito criminal que buscam uma saída jurídica de proteção no âmbito administrativo para a preservação da função pública, às vezes a única fonte de subsistência. Isso ocorre muito. E ele não o tem. No Rio de Janeiro, agora, foi instituído o decreto 47.538 de 2020, que ele, de alguma forma, faz uma mescla entre o informante do bem, que pode ser um cidadão que reporte alguma irregularidade, fraude, improbidade, e também o agente público, né, que seria aí estritamente o servidor público. Há determinadas vantagens, inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro, é possível, inclusive, não haver a demissão, a pena máxima ser substituída, por exemplo, por uma suspensão de 90 dias ou algo assim. Mas é uma regulação, digamos assim, incipiente, ainda precária, ainda que seja extremamente relevante. Então, nós temos aí um campo, eu não vou antecipar, de construção no âmbito da legislação nacional, né? Aqui fazendo a distinção, aquela legislação que se aplica a todos os entes federativos, a legislação federal, administração pública direta e indireta, né, federal, e também as legislações estadual, distrital e municipal. Então, eu acredito e luto, né, sem entrar no mérito de ser a favor ou contra a delação premiada, mas eu sou a favor de uma regulação jurídica que alcance especificamente o servidor público que delata na esfera criminal, né? Então, eu acho que essa proteção deveria ser efetiva no ordenamento jurídico. Eu sei que o deputado Hugo Leal também é muito simpático a essa ideia, né, pelo que nós já conversamos, e eu entendo que o parlamento poderia ter um papel fundamental, né, na construção, na regulação de uma proteção jurídica, né, para o servidor público que venha a fazer uma delação premiada. Não digo nem a questão do informante do bem, que eu acho importante, né, o cidadão ter algum benefício, além do benefício cívico de denunciar os ilícitos, além, é claro, da satisfação cívica de cidadão, mas também
outros benefícios que possam ser concedidos àquele que reporta a qualquer irregularidade. Muito obrigado, professor Peixinho. Eu queria voltar, aproveitando essa deixa do professor, eu queria voltar ao deputado. Deputado, a lei conferiu às unidades de ouvidoria ou correição a responsabilidade pelo tratamento das informações. O senhor acredita que esses órgãos, que muitas vezes são dirigidos por indicados políticos, teriam a isenção necessária para esse tipo de atuação? Não. Sendo bem prático. Não. A ouvidoria, no meu conceito, ouvidoria, tem que dar tratamento à máquina para aquelas questões que são rotineiras, que são demandas da população. Ouvidoria é para poder a melhoria do serviço. Ouvidoria, quando recebe denúncia e se trata de crime, ela tem que processar junto à autoridade competente para a investigação do crime. Porque, senão, o que vai acontecer? A ouvidoria recebe uma denúncia de crime, ou pelo menos uma expectativa, tem que investigar. A ouvidoria vai investigar? Ou manda para o órgão de correção, se for um órgão estadual, manda para a Polícia Civil, para a Procuradoria, quem tem competência para isso. O doutor Euronides pode falar melhor do que eu sobre isso. Só lembrando uma coisa que eu acho que é importante, vou dar um exemplo aqui, a gente fica falando, e algumas críticas foram feitas quando debatia esse tema, não, vai compensar, vai dar recurso, vai dar dinheiro. Meus amigos, o Disque Denúncia já faz isso há muitos anos, de forma muito positiva. Mas o que acontece quando o Disque Denúncia recebe uma denúncia dentro da administração pública ou alguma coisa de uma empresa até privada, essa informação vai para os órgãos que são competentes para isso, vai para a Polícia Civil, vai para a Corregedoria, os órgãos que têm capacidade de investigação. Então, essa lógica, para o informante do bem, é a mesma coisa. A ouvidoria pode dar tratamento a reclamações de maus tratos, de as pessoas, maus tratos da administração, dos problemas. Então, eu não vejo, apesar de estar aqui, é interessante porque a Lei 13.608, que criou o programa de Disque Denúncia, ela incentiva isso, tá? O dispositivo já está lá. Só que eles modificaram o artigo 4 e colocaram assim: a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, suas fundações e sociedade de economia mista manterão unidades de ouvidoria ou correição para assegurar qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou qualquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. Beleza. A corregedoria ou a ouvidoria recebe isso, ela faz o quê? Porque se ela não fizer nada, ela está sendo leniente, ou está sendo, ali se ela recebe de alguém, fala, o prefeito, o governador, eu recebi aqui dizendo que o seu secretário está recebendo propina, que a pessoa está recebendo propina. Como é que pode? A denúncia chegou, e quem é que vai ser responsável por isso? Crime tem que ser tratado como crime. Essa que é a lógica. Incentivar, estimular, é o que está perfeito. Agora, tem que dar o tratamento, até porque a informação tem que ser verificada, essa informação tem que ser investigada. Então, eu entendo o seguinte, o tratamento que se dá hoje a uma denúncia anônima, uma denúncia do Disque Denúncia, por exemplo, que tem lá uma certa linha, porque tem identificação também do denunciante, identificação só se ele quiser dar continuidade a essa denúncia, mas na administração pública, não, nesse reportante, ele vai ser identificado, essas informações, ele só não vai ter a identidade revelada se a denúncia for comprovada e os fatos já forem constatados. Mas, mesmo assim, há uma previsão dentro dessa legislação dele ter que se apresentar para poder testemunhar para ter validade das provas. Esse é um outro debate que eu, particularmente, acho que, pela agilidade aqui na votação da Lei 13.964, não tivemos oportunidade desse debate. Obrigado. Doutor Euronides, e o senhor, o que o senhor acha sobre essa isenção necessária para a atuação desses órgãos?
Bom, Tiago, esse é um debate muito importante e o deputado falou muito bem qual que é o problema. Eu vou trazer um exemplo prático aqui. Você imagina que uma sociedade empresária contrata com o poder público e existem ali atos de corrupção, por exemplo, licitação fraudulenta, etc. Este funcionário desta sociedade empresária, portanto, uma empresa privada, toma conhecimento do ato de corrupção ou de um ato fraudulento. Para quem ele vai se reportar? Para um órgão para algum órgão daquela entidade pública com que ela está contratando? Vai se reportar para a diretoria da sua empresa que está praticando o ato ilícito? Como que fica essa situação? Então, eu estou de acordo com o deputado na medida em que este informante precisa se reportar ao órgão que controla este contrato, por exemplo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, ou o Banco Central, se for uma fraude financeira, ou a autoridade policial. Mas ele vai ter que procurar sempre um órgão externo que não tenha relação com aquele contrato, seja no âmbito privado, seja no âmbito público, para que a gente possa garantir dessa forma que esta informação receba o tratamento e a investigação adequada para que se apure a prática daquele ilícito. Do contrário, nós vamos criar uma situação kafkaniana, porque se ele se reportar ao chefe, vai dar em nada e ele pode perder o emprego. Se ele se reportar ao ente público, pode não dar em nada e ele também corre o risco de perder o emprego dele. Então, esse tratamento tem que ser feito por órgãos de controle, de persecução penal, e não dentro daquele ambiente empresarial, seja público ou privado. Isso na minha opinião. Lógico, e o deputado tocou num ponto que eu entendo que é muito sensível em relação ao informante, é verificar a veracidade daquela denúncia. Por quê? Porque isso pode acabar com carreiras, isso pode acabar com a moral de quem trabalha e que está trabalhando corretamente. Por exemplo, uma pessoa pode ser movida por um sentimento pessoal e não por um sentimento de interesse público, por um ato de cidadania. E isso pode arruinar vidas. Então, é preciso que esta informação receba um tratamento, uma verificação antes de se sair aí uma caça às bruxas, né? Então, entendo que isso é muito importante, que a denúncia seja feita por um órgão externo e mais, feita a denúncia, que se faça aí uma apuração correta sobre os fatos delatados, sob pena da gente cometer injustiças maiores. Muito obrigado. Rodrigo, como funciona, pela sua experiência, né, em outros países, na atuação em outros países, como é que funciona a proteção aos denunciantes? Tem que ligar o seu som. Paula? Eu queria, entrando nessa questão da perspectiva de outros países, a visão com relação ao denunciante do bem, ao informante, ao colaborador, é clara para todo mundo e para a comunidade internacional que o dano reputacional, viu, doutor Leonides, daquele que também leva a informação, o senhor colocou uma cautela importantíssima que tem que ter no trato da informação, mas nós temos uma questão anterior, que é como alinhar os interesses de forma que aquele colaborador de boa-fé, né, que tomou conhecimento, como que a gente tira esse cidadão da inércia para dar sequência a fornecer informação. Então, tem uma série de alinhamentos, incentivos de proteção, que aí está na linha do que o Tiago está colocando, que aí também aí é endereçado até para o nosso deputado, que precisa ser muito bem endereçado e costurado para que faça com que alguém saia da inércia e assuma esse risco de se expor, ter um dano reputacional, ter um dano dentro do ambiente de trabalho, perder, né, até a fonte de sobrevivência. Então, Tiago, olhando aí, para dar uma métrica para vocês, aqui nessa nossa conversa,
Eu estou trazendo alguns dados dos países membros da OCDE. Tá? Então, com relação à existência da proteção do colaborador, deputado, dentre os países da OCDE, apenas 15,6% dos países não têm legislação. Os demais todos têm. Avançando, entrando na questão da confidencialidade, 59% garante o anonimato. O restante não. E aí você começa a entrar nessa discussão de, igual como o deputado colocou, da importância do compliance, dessas questões, mas tem que ser feito algo que funcione, né? Então, nós temos aí uma questão de confidencialidade, apenas 50% dos países da OCDE garantem confidencialidade. Eu ouso dizer que muito difícil alguém sair, que está ali no dia a dia defendendo o seu ganha-pão, nas suas lutas diárias, né? Ainda vai comprar uma briga com o poder público dos integrantes ali para denunciar uma fraude ou um engendramento de corrupção. Muito difícil. E aí, caminhando para a questão do incentivo, que é um outro pilar importante para a gente ter a participação do cidadão, nós temos que 70% dos países da OCDE não dão qualquer incentivo. 30% dão. E aí, quando a gente fala de incentivo, tem, claro, a gente pode trazer uma régua imensa de incentivo, né? Incentivo 1 é você mostrar para o cidadão que, se ele denunciar, vai ter uma solução, vai ser apurado e que essa apuração vai ser em tempo razoável. Eu duvido que algum cidadão, eu ouso dizer que ninguém faria isso, que denunciaria alguém sabendo que nada seria apurado, que nada seria resolvido e que ele ficaria apenas com essa mancha dele ter denunciado alguém e nada solucionado, né? Então, um dos incentivos que a gente precisa se preocupar dentro do Brasil é mostrar que, se um cidadão denunciar, ele tem como acompanhar essa apuração, essa métrica de apuração, e que essa apuração vai ser em tempo razoável. Isso é muito importante. E aí, claro, podemos alinhar também a questão de incentivo financeiro, que é o que, na grande maioria dos seres humanos, é o que move, é o interesse próprio, é o interesse financeiro. Para finalizar, com relação a esse ponto de incentivo, eu queria voltar os olhos um pouco para os Estados Unidos e ter uma informação interessante que eu acho que o deputado com certeza conhece, mas a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ela tem autorização do Congresso de premiar aquele colaborador em até 30%, de 10% a 30% do que é recuperado diante de uma fraude. Então, tem a informação lá que, em 2012, foi o primeiro pagamento deles de remuneração para aquele cidadão que identificou a fraude e denunciou, foram 262 milhões de dólares, divididos em 53 pessoas. Isso, para mim, seria um grande incentivador para que, eventualmente, comprasse uma briga aí e resolver uma questão, além da questão moral e cívica. E agora, em 2018, foi o maior pagamento da SEC individualmente, 50 milhões de dólares. Agora, você imagina o tanto que trouxe de volta e mais o efeito educativo. Porque, dessa forma, você desestabiliza a organização criminosa. Você desestabiliza aquele bloco que existe nos países em que não tem delação premiada e que não tem colaboração premiada. Então, era essa colocação. E aí, fazendo um apontamento para o deputado, que no Brasil a nossa legislação diz que poderá ser remunerado o colaborador em até 5%. E aí me vem um pouco uma preocupação, assim, quando o cara denuncia, ele tem essa certeza de que esse acordo vai ser feito, vai ser cumprido. Então, eu acho que esse alinhamento de incentivo é uma questão importante para a gente debater. Obrigado, Thiago. Devolvo aí a palavra. Nada. Se a gente for pensar nos números da corrupção do Brasil, 5% é coisa pra caramba, hein? Na verdade. Mas vamos continuar aqui. Eu queria aproveitar aqui o doutor Peixinho. O senhor acredita que isso pode funcionar também nos municípios pequenos, nos estados onde existe uma estrutura institucional limitada? O senhor acredita que o funcionário público ele teria segurança em denunciar os crimes?
Tiago, nós temos digamos, um obstáculo, né, teórico no que diz respeito à legislação do servidor público, né, porque a competência seria de cada ente federativo, né, uma competência comum, em termos de União Federal, para os servidores públicos federais, estaduais, para os estaduais, municipais. Como o tema é extremamente relevante, ao meu sentir, você colocou um aspecto muito importante, existe uma fragilidade, né, no nosso sistema de proteção ao servidor público. Lembrando que as nossas legislações estaduais e municipais, elas são reproduções, basicamente, da legislação federal. Né? Se pegar a lei das licitações, né, e as leis das licitações estaduais e municipais refletem a legislação federal, de um modo geral. Se você, por exemplo, comparar a legislação de processo administrativo federal, basicamente essa legislação é reproduzida por todos os entes federativos, há ainda aqueles que não têm legislação federal em matéria de processo administrativo. Então, nós temos, em razão do nosso federalismo, né, precário, patológico, uma ausência de participação efetiva dos estados e municípios. Então, esse macro problema, digamos assim, essa patologia do nosso federativo, irá refletir também na construção de uma, digamos, delação premiada no âmbito administrativo para os servidores públicos, de um modo geral. Acredito que, como a legislação federal é de 90, né, dos servidores públicos federais, com algumas alterações, imagino que uma regulação a partir da legislação federal, né, estabelecendo ali critérios específicos, ou uma regulação apartada da legislação da Lei 8.112/90, estabelecendo critérios objetivos para o informante do bem, servidor público ou agente público aí num sentido lato, mais especificamente estabelecendo benefícios para o servidor público, né, que reporta um ilícito. Isso seria replicado por estados e municípios. Mas como a matéria é muito relevante, eu queria forçar um pouco a barra aqui e até provocar o deputado Hugo Leal, talvez uma alteração na Constituição para estabelecer princípios, digamos assim, desta delação administrativa, porque ali as normas constitucionais podem ser nacionais, né, principiológicas, e aí talvez uma lei complementar, né, seguindo a Constituição, como a lei de responsabilidade fiscal, criando, então, mecanismos para todos os entes federativos. Por quê? Como bem aqui falado pelos nossos colegas, nós temos aí um acordo de leniência que beneficia empresas, né, naqueles diversos ilícitos apontados pela legislação. Nós temos uma legislação penal que beneficia os delatores, né? Mas não temos uma legislação administrativa que possa premiar o servidor público que reporta o ilícito ou que participa do ilícito. Então, eu acredito que muito de mim desacredita no federalismo cooperativo, então eu buscaria um caminho impositivo via Constituição e lei complementar, né, para criar regras mínimas, e aí podem ser regulamentadas por uma lei nacional, né, de alcance nacional, ou então
caso isso não seja possível, uma regulamentação federal com inspiração para estados e municípios. Então, eu acredito que somente a partir desta imposição legislativa nós teríamos um alcance maior. Volto a dizer que esse tema é um tema extremamente relevante, não só porque incentivaria os informantes do bem, servidores públicos ou não, né? E também uma legislação desta forma beneficiaria servidores públicos. Eu já presenciei dramas, né, como advogado, de servidores que estavam prontos para delatar na esfera criminal e não fizeram porque me disseram, olha, eu vou perder a função pública, sim, né, vai confessar criminalmente, perde a função pública. Então, prefere não fazer a confissão, adiar o máximo possível uma delação, porque só tem o emprego público como última garantia. A lei de improbidade também teria que ser alterada, porque não adiantaria, por exemplo, uma delação administrativa se o Ministério Público ingressar com ação de improbidade administrativa com pedido de perda da função pública. Ele delataria, abriria os olhos do nosso querido e amado Ministério Público, né, que ingressaria com ação de improbidade administrativa, inclusive juntando a delação administrativa e com pedido de perda da função pública. Então, deveria haver uma alteração sistêmica, inclusive alterando a lei de improbidade para excluir a possibilidade de perda da função pública do servidor que confessasse a prática do delito. Então, como nós temos aqui a felicidade de ter o deputado Hugo Leal, nosso grande representante, eu entendo que falta esta sensibilidade, né, digamos, legislativa para a proteção desses servidores públicos. Mais uma vez aqui, eu não quero entrar no mérito de ser favorável ou não à delação na esfera criminal, não estou entrando nesse mérito, mas já que existe, é real, por que não estender essa proteção ao servidor público das 3 esferas, né? Aí, federal, estadual, municipal. Maravilha, professor. Eu, já caminhando agora para a nossa terceira rodada de perguntas, eu queria perguntar aqui para o Rodrigo a sua opinião. Quais as principais razões, Rodrigo, para utilizar esse sistema, esse novo, como a gente chama, qual a razão para ser o whistleblower? Ou para se utilizar do whistleblowing? Então, eu acho o que falta também para a sua implementação? Então, para mim, Tiago, olhando o cenário instalado, olhando hoje para os interesses brasileiros, né, para como dar efetividade ao combate ao crime aquisitivo, ao combate à corrupção dentro do nosso cenário brasileiro, eu acho que nós temos que endereçar dois pilares. Primeiro, nós darmos cumprimento ao artigo 33 da UNCAC, que é realmente preservar a confidencialidade de quem prestar informação. A gente tem um sistema bem protegido com relação às informações do informante, para que ele tenha segurança de que não vai ser exposto. E nós precisamos olhar bastante para o segundo pilar, que é a alocação dos incentivos para esse informante. Então, quando eu falo de incentivo, é alocarmos o incentivo de forma adequada para que ele saiba que, uma vez denunciando, o procedimento vai caminhar, ele consegue acompanhar esse procedimento, vai ter uma solução, e, com isso, talvez isso já seja o bastante para que incentive e que ele também tenha a segurança de que, em havendo perdas
financeiras, como já prevê a nossa legislação, né, será equiparado, será reparado, até acho que é previsto em dobro aqui no Brasil, mas que ele também tem acesso ao benefício da recuperação em havendo. Eu acho que, se nós alinharmos esse cenário, confidencialidade, com os incentivos de solução do caso, a gente pode-se dizer que vamos caminhar para um cenário mais proativo de engajamento dos cidadãos. Eu acho que esse é o cenário, Thiago. Maravilha, Rodrigo. Doutor Eronides, agora a sua opinião, né, como membro do Ministério Público, o senhor acha que seria possível julgamento e condenação de agentes públicos por irregularidade sem a revelação da identidade do informante? Bom, Tiago, juntando um pouquinho a pergunta que você fez para o Rodrigo e essa agora que você me fez, eu teria que dizer o seguinte: bom, a lei anticrime, ela traz a possibilidade da confidencialidade do sigilo lá no artigo 4º, né, que trata deste ponto, mas dizendo que pode ser desvelada no interesse público, etc. Bom, isso relativiza muito a questão do sigilo da confidencialidade. O que eu entendo é o seguinte: nós estamos diante de uma informação de alguém que vai prestar uma informação, mas ele vai indicar onde estariam aí os indícios. Cabe à autoridade persecutória apurar quais são as provas, os indícios que demonstram que comprovam aquela conduta ilícita, né? Esta coleta de provas, este conjunto probatório que vai redundar, né, no convencimento ou não do Poder Judiciário, né, na condenação ou não daquele indivíduo pelo ato que lhe é imputado. O fato de você ter um informante, isto legaliza a produção dessa prova, ou seja, essa prova não foi obtida ilicitamente, ela partiu de um informante, que tem a sua figura jurídica prevista no ordenamento brasileiro, né? Então, acho que isso é uma filigrana, mas é muito importante, porque a obtenção de prova ilícita invalida toda a investigação criminal. E, nesse caso, pode-se chegar a contratos, ou a tratativas, ou a encontros, em razão de uma informação. Essa informação tem que ser formalizada nos autos, mas pode-se preservar a identidade deste informante. Mas uma proteção adicional, acho que o Rodrigo não tocou nesse ponto, seria inserir a figura do informante, né, no sistema de proteção à testemunha, né, para que ele, eventualmente, né, se tiver a sua identidade revelada, para que ele possa ser inserido no sistema de proteção à testemunha e, assim, ganhar a proteção do Estado em razão do seu ato de delação, não seria delação propriamente dita, mas o seu ato de informação. Queria só apenas fazer um contrapontozinho, se você me permite, 30 segundos, dizer que o professor Peixinho tem razão quando apresenta a sua preocupação na esfera do direito administrativo. Por quê? Quando se fala em atos de corrupção com agentes públicos, né, e muitas vezes você tem funcionários envolvidos em menor grau de envolvimento na empresa criminosa, eu acho que isso teria que ser discutido, a gradação, se é só um ilícito administrativo, se esse ilícito também é criminal, é penal, né, para entender em que medida houve a participação daquele delator, e delação pressupõe confissão, para que o legislador realmente olhe para essa questão, porque isto, de fato, poderia abrir aí um leque de opções de apuração de ilícitos de ordem administrativa, né, que melhoraria o sistema como um todo. Feitas essas colocações, é lógico que essas questões aí a gente vai endereçar para o deputado Hugo Leal, porque quando a gente fala, olha, vamos aplicar aí o Instituto da Proteção à Testemunha, vamos ampliar o conceito de proteção para o funcionário público, isso passa necessariamente pela discussão. Esta é a vontade do povo brasileiro? E aí o deputado é o nosso representante, né?
Com isso, eu encerro e devolvo aí a palavra para você, Tiago. Maravilha. Doutor Peixinho, não sei se ele está aqui agora com a gente. Doutor Peixinho, em paralelo a toda essa discussão, o que o senhor acredita, quais são os instrumentos jurídicos que precisam ser aperfeiçoados hoje para que a gente consiga melhorar nosso sistema e para colocar, vamos dizer assim, uma palavra até pouco dura, para colocar os corruptos na cadeia? Eu vou ser um pouco mais amplo, né? Seria ideal, numa sociedade ideal, né? Talvez a República de Platão, né, seja a sociedade ideal, né? Aliás, na República de Platão, né, já 4 séculos, né, antes de Cristo, mulheres e homens eram iguais em direitos e obrigações. Não havia distinção quanto à liderança. Veja que coisa arrojada a República de Platão. Mas nós não vivemos a República de Platão, né? Vivemos a República de homens imperfeitos. O ideal seria que o reportante aí, né, que o informante, melhor, do bem, fizesse as denúncias de acordo com a sua consciência cívica, né, o sentido de melhorar a República. Né? Mas isso, obviamente, não é o ideal. Talvez os americanos, por terem incorporado uma filosofia pragmática, né, no sangue, na veia, né, os americanos eles se sobressaem pelo pragmatismo. Então, eles premiam aí, como bem falou, né, o Rodrigo, né, Rodrigo? Eles premiam, né? A grana é algo muito, muito forte. Observe nas indenizações por danos morais, os valores são elevados, né? Talvez um pouco do Ocidente acanhado, né, com relação ao dinheiro, não goste muito dessas premiações. Então, eu diria que, primeiro, precisamos rever, não sei se os demais colegas concordam, a legislação, né, da delação. Até a delação premiada no âmbito criminal, né, talvez criando um dispositivo, já que ela é nacional, para a proteção do delator servidor público. Hein, deputado Hugo Leal? Já pensou? Uma emenda à lei, na própria legislação, né, criando um dispositivo para a proteção do delator que for servidor público. Olha o caminho que poderíamos economizar. Aquele que delata no âmbito criminal, sendo servidor público, teria a preservação da função pública. Até porque, mesmo que exista uma delação premiada administrativa do servidor público, ele alcance, veja a complexidade, o juiz pode, na sentença criminal, dar a perda da função pública. Qual é a efetividade de ele delatar no plano administrativo? Então, seria possível, sim, porque a legislação de delação premiada é uma legislação nacional. Nacional. Alcança todos os entes federativos. Uma emenda à legislação, ali, o servidor, sendo o delator servidor público, terá o benefício da preservação, entre tantos benefícios, da função pública, já que ele tem outros benefícios. O problema acabou. Acabou o problema, porque essa legislação é nacional, qualquer servidor público federal, estadual, municipal, distrital seria beneficiado. Não haveria nem necessidade de alterar a Constituição, de criar uma legislação nacional com possíveis questionamentos quanto à autonomia dos entes federativos. Né? Isso seria, aqui, refletindo a melhor opção. Alterar a lei de improbidade administrativa, né, reconhecendo que a delação administrativa feita no âmbito de uma delação
penal ou autonomamente, porque ele pode fazer uma delação administrativa sem incorrer, é possível isso aí num crime, sem o Ministério Público oferecer a denúncia ou então a incidir uma prescrição, enfim, mas aí viria o Ministério Público atrás. Então, ele seria beneficiado também se houver uma ação civil pública de improbidade, né, administrativa. Então, eu acredito que seria uma blindagem, fortaleceria o combate à corrupção, né, e também uma alteração nas legislações federal, estadual e municipal, dando maior proteção ao informante do bem, servidor público, que não faz parte, digamos assim, não é copartícipe do delito, ele apenas reporta, né? E alterar um pouco a legislação aí no sentido de que alguns órgãos ainda não recebem denúncia anônima, doutor Eronildes, né? Me lembro que denúncia exige, o Tribunal de Contas da União exige que o cidadão coloque seu nome lá, né? Alguns órgãos públicos precisam que o cidadão... Como é possível isso? Como é que o cidadão vai se sentir à vontade para fazer uma denúncia? Então, eu acredito que a alteração da legislação como um todo, sistêmica, para a proteção do servidor público, como também do informante do bem, servidor público que não participa do ilícito, aí também com alteração pontual na legislação federal e nas legislações, eu não gosto muito de inflacionar a Constituição, mas seria uma inflação constitucional do bem, já que há outras que não são do bem, criando essa proteção. E é claro, né, me permita aqui também, eu não acredito na pena como fim da corrupção. Eu acredito que a pena é apenas, digamos, um meio, talvez criar mecanismos pedagógicos, né, de incentivo a práticas cidadãs, ainda que existam recompensas, né? Não sei se os senhores concordam também, mas a possibilidade de negociação, né? Não só em termos de prática, mas também de um dispositivo legal que negocia a pena. A pena seria o quê? Demissão, ou suspensão, ou até mesmo nenhuma pena, a depender dos resultados práticos, efetivos da suposta delação. Então, eu entendo que a legislação brasileira, e eu confesso aqui a minha ignorância, viu professor Rodrigo, com relação à possibilidade de, no direito comparado, eu não estudei, confesso, a existência dessa proteção no direito comparado, prometo que o farei, até para ter um pouco mais de base nessa discussão, a possibilidade dessa proteção nas legislações estrangeiras. Mas eu entendo, Tiago, que eu não acredito nessa premissa que você colocou, né, assim, como fim em si mesma, a premissa da punição por punição, mas talvez proposições, talvez por ser idealistas e ser contra a punição pela punição, eu me alinho aqui muito mais aos garantistas, com a vênia dos promotores e criminalistas que estão me ouvindo e aqui presentes, mas a ideia da conciliação, da mediação e até da arbitragem no sentido desses possíveis delitos. Nós temos um mar de oportunidades que eu acredito que melhoraria enfim, a cidadania do servidor público e também da população, de um modo geral. Desculpe aí o meu avanço, é o meu entusiasmo tudo bem. soteropolitano
pelo debate. E eu Mas vou eu queria só perguntar ao Rodrigo. Eu queria apenas, para sair da formalidade do debate cartesiano, esse debate está muito cartesiano para o meu gosto, eu não gosto de debate cartesiano, estou brincando, é uma brincadeira, mas perguntar ao Rodrigo, se me perdoe aqui, Rodrigo, se eu estou lhe colocando numa situação incômoda, mas que você é um estudioso dessa matéria, se você tem ciência dessa proteção do agente público, né, enfim, agente público no sentido lato, né, lato, no direito comparado. Desculpe, Tiago, se eu aqui usurpei a sua função e passei direto à resposta. Com relação ao agente público, partícipe do errado. Sim, sim. Desconheço. Mas eu me comprometo, professor Peixinho, a lhe acompanhar nessa discussão aí e avançar nesse aprofundamento, mas desconheço. Muito boa, muito boa. Mas voltando, então, um pouco até a discussão que o professor estava falando, queria perguntar para o deputado o que o senhor acha que poderiam ser ajustes necessários para o aprimoramento da legislação do whistleblower? Primeiro, eu ouvi tanta coisa que eu fiquei animado aqui. Mas a gente ainda vai ter, depois dessa pergunta, depois dessa sua resposta, a gente ainda vai ter uma consideração final para cada um. Não, várias nuances aí que são bem interessantes. A provocação do Peixinho foi grande, mas eu entendo o seguinte, isso já existe. O objeto da delação premiada alcança todos, não sei, administração pública ou administração privada. Tem uma lógica nisso. Então, o autor do ilícito tem que ter um tratamento. Não vamos confundir com a figura do informante, que não tem participação. E ele, sim, tem essa proteção toda porque tem uma lógica. Ele olhou e não assistiu. E na legislação, na Lei 3.964, não distingue aqui se a pessoa que está dando essa informação, sendo reportante ou informante, se ele é da administração pública ou não. Garante aqui as questões que são fundamentais. O que eu entendo que poderia ser aperfeiçoado, na linha da pergunta que o Tiago fez, eu entendo que esse instituto deveria, e é o que eu fiz, deveria ser introduzido, deveria ser colocado no Código de Processo Penal. Deveria estar, nós estamos discutindo o Código de Processo Penal, me coube aqui das provas e das impugnações, eu entendo que, neste momento, sim, essa informação ela poderia constar num texto até mais detalhado, um texto com mais conteúdo, definido dentro do Código de Processo Penal. É o que eu defendo, porque essa legislação esparsa, essa que foi aprovada aqui, modificou, como eu disse, a 13.608, que é aquela que cria os discos de denúncia, que estimula a criação dos discos de denúncia. Então, eu vejo dentro dessa linha. Só para poder ajudar aqui também na linha de pensamento do professor Eronides, professor, no artigo 4C, já da 13.964, está lá, além das medidas de proteção previstas na Lei 9.807, de 13 de julho de 99, que é a Lei de Proteção à Testemunha, ou seja, esta previsão, o que está sendo dito aqui, também se refere àquela Lei de Proteção à Testemunha. Então, pode ser usados os instrumentos que tem naquela lei para a questão desse informante. Aí fala, né, além dessas medidas que estão lá no Programa de Proteção à Testemunha, será assegurado ao informante proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposições de sanções de prejuízos remuneratórios, ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefício, diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. Entendeu? Essa aí, talvez, esse dispositivo, essa linha aqui, coincide, eu entendo que ele está bem adequado ao que nós estamos discutindo, artigo 4C. Eu acho que essa é bem interessante e ampla. E vou retomar também um outro ponto aqui, que foi passado aqui pelo
pelo nosso querido professor Peixinho, quando ele fala do decreto da prefeitura, o decreto 47.538. Eu entendo que eles perderam uma excelente oportunidade de regulamentar ou de trazer ao encargo a Lei 13.964, porque ele não fala, ele não cria, ele não define o que é feito com essas informações. Ele deixa num limbo, num ambiente nebuloso, e é isso que prejudica exatamente essas garantias que estão trazidas aqui ao informante, seja ele servidor público, seja ele do cidadão comum. Aqui não está distinguindo. Então, os dois podem sim se utilizar desse instrumento, na minha avaliação. E na delação, o tratamento também, a delação premiada, tanto fala para o empresário, para aquele que é do crime de peculato, que é o agente passivo e o ativo. Ali também, a delação como instrumento é utilizada. Lembrando que nós ainda temos também a questão dos acordos de leniência. Os acordos de leniência que são institutos que podem favorecer principalmente a questão da restituição desses valores e aí as punições poderem ser. Aí eu entendo, particularmente, não sei se seria o aprimoramento do que o nosso professor Peixinho trouxe, mas o aprimoramento dessa questão nos acordos de leniência. Talvez aí sim nós pudéssemos encaixar esse desejo, esse debate que houve. Sem me permitindo aqui mais uma vez, fazer esse estímulo de levar o debate, trazer o debate dessa questão do informante aí no Código de Processo Penal, que eu entendo perfeitamente aplicável e adequado para o debate. Obrigado, deputado. A gente já está aqui estourando um pouco o tempo, mas eu acho que seria importante que cada um fizesse as suas considerações finais. Eu queria começar pelo Rodrigo. Rodrigo, o que você pode dizer a respeito do nosso webinar e todas essas discussões que tivemos? Tiago, quero cumprimentar a todos pela participação, a todos que estão nos ouvindo, e queria fazer uma seguinte colocação. Eu faço esse combate ao crime aquisitivo faz 12 anos. E a melhor forma de encarar esse combate não é de luta do bem contra o mal, mas é de olhar de forma muito pragmática os incentivos alocados na nossa sociedade. Então, aproveitando a presença do deputado, eu não posso deixar de registrar que nos últimos 10 anos o Brasil avançou muito no combate ao crime aquisitivo. A gente, não era o tema da nossa tratativa hoje aqui, mas falamos de responsabilização de pessoa jurídica, delação premiada, leniência, e agora também colaborador do bem, o whistleblower. Então, tudo isso torna o Brasil melhor, torna o nosso sistema melhor, e aloca os incentivos de uma forma mais adequada para que a gente possa combater o crime aquisitivo. Então, vejo com muito bons olhos, agradeço mais uma vez todos aqui, o Tiago, o doutor Eunides, o professor Peixinho, o deputado, aqui representando o Congresso, né, deputado? E que continue aí alimentando essas discussões sobre esse tema, porque é um tema que, segundo a UNCAC, né, é papel nosso fazer com que a sociedade se engaje cada vez mais nessa questão. E esse tipo de discussão, na verdade, é um engajamento, é uma elevação da consciência sobre o que está acontecendo. Tá bom? Obrigado, Tiago. Muito obrigado, Rodrigo. Eu vou passar a palavra para o professor Peixinho. Mais uma vez, eu queria agradecer a nossa audiência, que foi muito boa hoje. Doutor Peixinho, o senhor teria alguns minutos agora para umas considerações finais? Por favor. Eu gostaria de agradecer ao procurador do município, né, doutor Marcelo Marques, né, acabou de me encaminhar um outro decreto, que depois eu vou colocar no grupo, que ele aperfeiçoa, né, o decreto que cria esse informante do bem e estabelece benefícios para o servidor público.
que delate. Eu não sei se eu queria só responder ao meu querido amigo, grande parlamentar, né? Hugo Leal, que a minha... Professor, eu só ia pedir para o senhor mudar a posição da câmera, que tem uma luz atrás aí, não dá para ver. Tá, desculpa. Aí, tá bom assim. Melhorou. Queria só dizer ao deputado Hugo Leal e a demais que a minha única preocupação é justamente a compatibilização da delação administrativa com a delação penal. Criar a garantia de emprego, da preservação do emprego público para o delator. Só essa. Aquele que delate, que venha delatar, tenha estabilidade, alterando também bem a lei de improbidade administrativa e também, né, aí, obstando que uma sentença penal possa destituir o servidor público. Então, deveria haver uma engenharia legislativa, né, uma sistematização para proteger o servidor público federal, municipal, distrital, estadual, que delate no âmbito criminal ou não. Ele pode apenas delatar no âmbito administrativo e não constituir crime aquela delação, mas pode ser um ilícito administrativo que venha a ensejar a perda da função pública. Esse é o primeiro ponto importante. Mas, havendo esta coincidência de ele ser um delator no âmbito criminal e ser servidor público, ele ter a preservação da função pública. Então, eu não estou falando do informante servidor público que não participa, né, do delito. Estou falando do servidor público que pratica, né, o delito. Então, essa é a minha, digamos, a minha inquietação. Eu quero terminar também agradecendo aqui a todos, primeiro, a generosidade do Tiago, pela excelência da mediação, o doutor um pouco cartesiana, né, pelo que eu entendi. Eronildes, eu gosto de um debate mais caótico. Esse foi muito comportado. Ontem eu fiz uma live com Lênio Streck, foi assim absurdamente bagunçada, mas eu compreendo que é da personalidade do deputado Hugo Leal ser organizado, porque alguém que legisla contra o álcool, por si só, já é alguém extremamente cartesiano. Mas agradecer também ao Rodrigo, né, mais uma vez ao doutor Eronildes, que eu já conhecia e agora também pessoalmente, entre aspas, ao doutor Rodrigo, e também aqui dizer que as minhas provocações ao deputado Hugo Leal não são gratuitas, né, porque ele mora no meu coração e é claro que seria uma honra que o doutor Hugo Leal, esse legislador brilhante, fosse o futuro prefeito da cidade do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, mas que tem sido castigada nos últimos anos. E dizer que este evento, com outros atores, claro, né, mas com temas parecidos, este evento deve ser repetido, porque ele foi, para aqueles que assistiram e para aqueles que participaram, aprendi muito com todos aqui, deixar aqui o meu afeto e também o desejo de que no futuro possamos fazer um debate ao vivo e a cores. Muito obrigado a todos e também a todos aqueles que tiveram a paciência e a generosidade de assistir até o final. E, Tiago, mais uma vez, parabéns pela brilhante mediação e pelas provocações comportadas. Que é isso. Muito obrigado pelos elogios. Eu queria passar a palavra para o professor Eronide. Por favor, professor. Eu sei que eu cortei um pouco o seu pensamento no começo, mas eu prometo que agora, se você não exagerar no tempo, eu não corto também. Não. Tiago, vocês estão me ouvindo bem?
eu só tenho a agradecer a presença de estar aqui e dizer o seguinte: a minha conclusão na falinha inicial lá era dizer que o acordo de leniência ele se equipara à delação premiada, só que aplicada às pessoas jurídicas, né? Era esse o fechamento do meu pensamento. E dizer o seguinte, que o colaborador da justiça, seja o delator, seja a empresa no acordo de leniência e mesmo o whistleblower, ele merece um tratamento organizado, ele merece um tratamento sistematizado, né? Eu acho que ficou claro aqui que a aplicação e remissão para leis esparsas dificulta a interpretação e causa uma certa perplexidade no operador de direito e na aplicação da lei. E a ideia defendida aqui pelo deputado Goleal de sistematizar isso no Código de Processo Penal, ela é muito oportuna, porque ela é um meio de obtenção de provas, a doutrina discute muito isso, se os institutos são de direito material ou processual. Eu acho que eles são endereçados ao direito processual, sim, e a sistematização ela é extremamente relevante e importante, e são instrumentos, Tiago, e aí eu vou encerrar minha fala, são instrumentos de cidadania e de justiça, né? Que tem tudo a ver aqui com a nossa revista, né? Justiça e Cidadania, com o nosso instituto. Então, nada melhor de olhar para esse instituto de coleta de provas, né? Sem descurar da justiça, mas pensando que são atos de cidadania. E apenas para dar um ligeiro esclarecimento para o professor Peixinho, eu dei uma olhada já na legislação norte-americana a respeito da proteção ao funcionário público, né, no caso do whistleblower. E são pouquíssimos os estados da Federação Americana que prevêem uma proteção para o funcionário público. Tá? E quando prevê de forma muito vaga, muito inconsistente, que desestimula a ação do agente público na delação ou na informação. Por que será? Fica aí a pergunta. Tiago, doutor Peixinho, doutor Rodrigo, deputado, muito obrigado por participar deste encontro aqui. Eu que agradeço, doutor Eronides, muito obrigado, e passo a palavra para suas considerações finais ao nosso querido deputado, e agora, pelo que eu entendi, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, doutor Hugo, pré-candidato. Não existe nenhum candidato. Por favor. Tudo que existe são intenções. Bom, quero agradecer imensamente. Eu não vou entrar na provocação do meu querido amigo Peixinho, que temos um grupo de amigos aí que se reúne, se reunia, né? Infelizmente, por essa pandemia, tivemos que estar afastados, mas um grupo de amigos de todas as matizes ideológicas, de pensamentos também diversos, doutrinários, e tem sido sempre muito rico o debate. Então, ele sabe muito bem qual é a minha linha, dentro do raciocínio, ele que vive nessa pangeia, às vezes, do debate jurídico. Eu quero me limitar aqui a dizer que nós estamos concentrando aqui nesse tema, que eu acho que é um tema extremamente relevante e nós ainda não entendemos essa lógica. Lembrar que, como disse o Rodrigo, isso advém de uma convenção da ONU de 2003. Os dados estão lá, essa convenção da ONU que fala sobre combate à corrupção. Nós tivemos o ENCLA aqui no Brasil, que foi um encontro nacional também de operadores para essa área. Lá, se não me engano, num dos dispositivos, no ENCLA, ele fala do estimular, o estímulo a esse figura do reportante, do informante. Particularmente, o que a Lei 3.964 fala lá no seu artigo 15, eu fui buscar aqui para poder evitar qualquer tipo de má interpretação, ele fala especificamente a modificação na Lei 3.608. Não fala assim, apesar do pacote chamado pacote anticrime, que trouxe outras matérias, inclusive como colaboração premiada, trazerem esses temas, eu acho que ficou difuso, porque ele mudou o Código de Processo Penal, mudou o Código
penal mudou, mas também mudou essa legislação esparsa. Então, talvez, como disse o doutor Euronides, a sistematização, tanto da perspectiva dessa informação, mas como também como a perspectiva do Código Penal e do Código de Processo Penal, essa sistematização é fundamental, até porque nós optamos, ou seja, nós nos alinhamos ao sistema francês, que é o sistema codificado, e toda vez que se apresentam legislações esparsas, isso acaba sendo um pouco derivado. E a gente acabou também buscando o direito consuetudinário, também o direito jurisprudencial, que vem do direito anglo-saxão. Mas tudo bem, eu acho que a convivência de ambos é perfeita, de harmonia principalmente. Mas eu quero refletir aqui, por isso que eu sempre defendo que essa sistematização, inclusive, dessas figuras jurídicas, todas que nós falamos aqui, a delação, a confissão, a acordo de leniência, acho que quanto melhor sistematizar tivermos, também melhor será a persecução penal, é do que nós estamos tratando aqui. E deixar mais uma vez claro que aqui na legislação, o tratamento que fala não é só de cidadão ou da iniciativa privada ou alguém. Ele não distingue nem iniciativa privada, nem administração pública. No contexto como está escrito aqui, essa é a lógica. E veja, repito, nós estamos alterando uma legislação que é de 2018, que falava sobre o disque denúncia. Então, hoje, se o cidadão quiser fazer uma denúncia e utilizar o disque denúncia, também é a mesma coisa. Já temos um instrumento, nós já temos uma lógica desse. Só que essa aqui é um aperfeiçoamento, é uma linha de estímulo para dentro da administração pública. Eu acho que isso é que nós temos que entender. Senão, eu queria fazer uma comparação muito rápida aqui e lembrar um caso aqui, que eu vou chamar uma análise de caso antigo, né? O caso Francenildo, lembra do caseiro Francenildo Costa? As pessoas se lembram desse caso? O que moveu aquele cidadão a chegar e a fazer a denúncia? Lembra que ele foi acusado, inclusive, e ele teve a quebra do sigilo bancário, porque as pessoas achavam que tinha recebido um recurso da oposição à época para fazer as denúncias, e quando chegou-se à conclusão que ele não tinha nenhum tipo não tinha recebido nenhum benefício, a não ser o reportar aquelas informações que eram importantes de um fato, uma corrupção ou de partilha de dinheiro, que seja. Então, eu quero citar este é um exemplo claro de o que significa um reportante de bem. Poderia ser um funcionário público também, poderia ser alguém que tivesse patrícia. E o que acontece com o Francenildo? Ele perdeu o cargo, teve a vida devassada, teve o sigilo quebrado, só depois, salvo engano, acho que uns 15 anos, 10, 15 anos depois, ele teve reconhecido pelo STJ uma indenização do próprio banco, que quebrou o sigilo inadvertidamente, acho que em torno de R$400 mil, de uma ação de reparação de danos. Então, eu quero encerrar aqui essa participação trazendo um exemplo claro que, às vezes, ainda circula na memória de alguns, de um fato típico do que seria um reportante do bem e de quais proteções ele mereceria. Só lembrar do caso do Francenildo, do caseiro, e aí as pessoas vão rememorar os fatos, e aí vou deixar para nós darmos continuidade a esse debate, que é fundamental, que é, com certeza, uma excelente oportunidade. E vou desafiar ainda mais uma questão aqui, Tiago, eu sei que você gosta de bons temas. Nós estamos agora debatendo na Câmara, e parte isso também é responsabilidade do Código de Processo Penal, a questão das provas digitais. Provas digitais, isso é um tema extremamente importante e delicado. As pessoas estão preocupadas em discutir a questão da fake news e censura fake news. Nós temos que buscar quais são os instrumentos que nós buscamos, reconhecemos e atingimos quem pratica isso. E aí, sim, no texto, lá no tema, no que é direcionado no Código de Processo Penal das provas e das impugnações, nós queremos fazer um debate aprofundado sobre a coleta e as informações das provas digitais, que em breve nós só teremos essas provas. Então, fica aqui o desafio. Deputado, muito obrigado. Agradeço a sugestão do tema e já está anotado aqui no meu caderninho.
já vou procurar o senhor em breve para a gente poder fazer esse webinar. Eu queria agradecer a todos os participantes, meu querido amigo Rodrigo, querido professor Peixinho, querido procurador, promotor Eronides Santos, promotor de Justiça de São Paulo, deputado. Muito obrigado também a todos que nos assistem. Tivemos hoje um bom público, porque acompanhou o nosso seminário. Todo o nosso conteúdo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Amanhã teremos uma cobertura completa no nosso site, a editorajc.com.br, e também na edição da próxima edição da revista Justiça e Cidadania, de agosto. Queria aproveitar aqui também para agradecer a participação da minha querida amiga Maria Conceição Gonçalves Coelho, que está nos assistindo aqui e me mandou algumas mensagens elogiando muito o nosso debate, assim como tantos outros que nos acompanharam no YouTube. Muito obrigado, meus queridos amigos, uma boa noite para todos e acho que a gente já pode se despedir dos nossos espectadores. Certo? Tá certo. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite a todos. Um prazer. Esse debate foi muito frutífero. Um abraço. Peixinho, nós vamos encontrar ainda, Peixinho. Pode ter Se certeza. Deus quiser. Um abraço, deputado. Grande abraço, querido. Abraço, David. Tchau, tchau. Isso aí, né? Realiza projetos institucionais direcionados ao Poder Judiciário, sua vocação natural. Atua ainda na idealização, na captação de recursos, no desenvolvimento e na execução de pesquisas e consultorias em diferentes áreas técnico-científicas. Em quase 10 anos de atuação, o IJC conquistou o reconhecimento do Poder Judiciário por sua contribuição ao fortalecimento das instituições da República, tendo, ao longo desse tempo, firmado sólidas parcerias com diversos setores econômicos, como o financeiro, o imobiliário e o desportivo. O IJC é o braço social da editora JC, responsável desde 1999 pela publicação da revista Justiça e Cidadania, respeitada fonte de informações dos profissionais do direito e de representantes do poder público. Há quase 2 décadas, a revista realiza premiações em reconhecimento à atuação de personalidades do Judiciário, Legislativo e Executivo, com destaque para o Troféu Dom Quixote e o Troféu Sancho Panza, idealizados pelo presidente honorário do IJC, Orfeu Salles. A editora JC também publica livros institucionais e comemorativos, que registram a trajetória de órgãos do Judiciário Nacional. A idealização e a organização de eventos acadêmicos, culturais, sociais e comunitários é outra de suas propostas bem-sucedidas. Seus congressos, fóruns e seminários reúnem acadêmicos e especialistas para conversar sobre temas do direito, da economia, da política e das ciências humanas. Este é o Instituto Justiça e Cidadania, criado para abraçar os valores da integridade, da transparência, da diversidade e da inovação, fundados sobre as bases da defesa democrática, da ética, da justiça social e do pleno exercício da cidadania, favorecendo, sobretudo, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável.